Livro Sedentos por Avivamento. Por que ainda tarda o pleno avivamento? De Leonard Ravenhill. Capítulo 4. Precisamos de um batismo de ira santa. Paulo ficou indignado quando viu a principal rua de Atenas rodeada de templos dedicados a falsos deuses. Na linguagem bíblica, na versão revisada, podemos perceber muito bem a reação de Paulo diante dessa visão. Revoltava-se nele o Espírito. Atos 17:16. Creio que J.B. Phillips seja quem nos fornece a melhor interpretação da reação de Paulo quando se viu dentro da acadêmica Atenas, infestada de idolatria. Em sua versão dessa passagem, Dr. Phillips diz o seguinte: enquanto Paulo estava ali, sua alma se angustiava além da conta ao perceber a cidade tão completamente idólatra. Tradução direta. Essa mesma passagem, na versão amplificada, diz: agora, enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, seu espírito se afligiu e ele ficou profundamente irado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Tradução direta. A antiga Atenas, apesar de sua classe e cultura, ainda entorpecia a alma das pessoas. Gostaria de oferecer algumas sugestões de o porquê o espírito de Paulo ficava tão irado à medida que ele andava por aquelas ruas e deparava-se com o pecado de Atenas. Paulo estava irado por causa do poder que as falsas religiões tinham de enganar o povo. Ele estava irado por causa da devoção cega de seus devotos a deuses absolutamente impotentes. O apóstolo estava irado diante do surpreendente sacrifício financeiro de doadores em favor da construção de templos do engano. Paulo estava também irado porque Cristo estava sendo privado do amor de homens e mulheres que já poderiam ter experimentado o novo nascimento do Espírito de Deus. Ele estava irado pelo fato de que homens com o coração de carne estavam clamando em vão a deuses de coração de pedra. Paulo estava indignado porque o sangue expiatório de Cristo estava sendo pisoteado e desprezado como se fosse estrume. Sua ira devia-se ao fato de que os intelectuais estavam ridicularizando a ressurreição e a ascensão do Filho de Deus, o qual vive para sempre. Ele se indignava ainda pelo fato de que aquela gente, mesmo estando a um passo de um inferno real e inconcebivelmente terrível, pudesse comer, beber e se alegrar. E finalmente, ele estava irado porque o diabo estava mantendo homens presos nas cadeias do medo e da luxúria, e após a morte ainda iriam mantê-los eternamente aprisionados em um abismo sem fim. Em média, a tolerância que o crente tem com relação à condição do perdido do homem é revoltante. Nós, os cristãos de hoje, precisamos urgentemente receber o batismo de ira do apóstolo Paulo. Existe uma história na mitologia grega que fala sobre um dragão com várias cabeças cujo nome é Hidra. A cada ano, ele saía de sua caverna muito irado e soltando fogo pelas narinas. Para que a ira do terrível monstro fosse apaziguada, os moradores da cidade deveriam oferecer-lhe sacrifícios, 7 virgens formosas ou 7 rapazes dos mais apresentáveis. Cumprida essa exigência, o faminto dragão comia a oferenda de virgens ou rapazes e, depois de satisfeito, voltava para sua caverna e permanecia lá por mais um ano até a sua próxima aparição. Em nome de falsos deuses, falsas doutrinas, muitas pessoas em muitos países se mobilizam até hoje para testemunharem. Não apenas uma vez por ano, mas uma vez por dia, mas muitas vezes em um mesmo dia, com um apetite muito maior do que aquele monstro de muitas cabeças da mitologia grega. Este monstro das falsas religiões de barriga vazia, mas que enche o inferno, tem abocanhado milhões de almas. Entretanto, quem se importa com isso? Não é um pentecostal radiante, nem um zeloso irmão Holiness ou um destemido batista que vem bater a minha porta para evangelizar. Quem me aparece é uma testemunha de Jeová ou um mensageiro mórmon, enganados e iludidos.
O que vemos nessas falsas religiões? Um quadro terrível de homens perdidos procurando por outros homens também perdidos, para conduzi-los a uma eternidade igualmente perdida. Façamos um exame de consciência e depois pergunte a si mesmo estes seguintes questionamentos. Por que não enfrentamos? Por que temos medo? Por que hesitamos? O que tem esfriado a nossa urgência? Será que não temos nada a comunicar? Será que não estamos seguros com relação ao nosso próprio conhecimento bíblico? Será que não temos certeza da nossa própria salvação? Será que ainda não estamos convencidos de que pecadores estão em grande perigo às portas do inferno eterno? Será que nos esquecemos que, mesmo sendo cristãos, teremos de prestar contas no juízo final diante do grande trono de Deus, não apenas de tudo o que fizermos, mas, e isso realmente dói, de tudo o que poderíamos ter feito? Entre os pecados de omissão que serão apresentados contra muitos de nós diante do trono de Jesus Cristo, certamente haverá um parágrafo inteiro de acusações sobre todas as vezes que tivemos oportunidades de testemunhar do Senhor e não o fizemos. Testemunhar não é uma opção, mas é uma obrigação, pois como cristãos somos devedores. Mais de uma vez eu tive o privilégio de estar em um púlpito ao lado da filha mais velha de William Booth, fundador do Exército da Salvação. Em uma das ocasiões, enquanto cantávamos o hino que ela mesma havia composto, pude ver as lágrimas rolarem pelo seu rosto. Existe um amor que me impulsiona a ir em busca do perdido. Eu entrego, ó Senhor, todo o meu ser a Ti, para que possa salvá-lo a qualquer preço. Tradução direta do inglês. Aquela marechala testemunhava em tempo e fora de tempo. Ela proclamava o evangelho nas ruas, nos bares, nas delegacias de polícia e nas prisões, onde, como o apóstolo Paulo, ela teve presa muitas vezes. Para mim é chocante comentar sobre a fraqueza dos cristãos de hoje. No primeiro século, 120 homens saíram de dentro de um salão e fizeram tremer a cidade de Jerusalém. Hoje, 120 igrejas, alegando possuir a mesma experiência com o Espírito Santo, podem se reunir em uma das nossas cidades e mesmo assim, provavelmente aquela cidade nem vai se dar conta da presença delas. Em nossa guerra espiritual, as igrejas são culpadas de guerrear, utilizando balas de mentira em suas armas. Mudando um pouco a ilustração, deve ser que espiritualmente estamos operando com nossos vagões de cargas vazios. Estou profundamente convencido de que o fim dos tempos está às portas. As coisas irão se desenrolar muito mais rápido do que qualquer um de nós pode imaginar. Considerando isso, devíamos colocar uma cerca tão alta em torno do altar de nossas igrejas que chegar até ele exigiria um esforço de vida ou morte. Esse não é um tempo para ficarmos chorando lágrimas de crocodilo. Também não é hora de assumirmos compromissos pelas metades ou de fazermos votos movidos pelas emoções. Nunca deveríamos permitir que coisas assim entulhassem o nosso altar. Muito provavelmente, se hoje estivéssemos descendo a principal avenida de nossa cidade e víssemos ali magníficas construções dedicadas a deuses estranhos, seitas, apenas encolheríamos os ombros e afastaríamos a impressão que isso causasse em nós. Com um simples e indiferente comentário do tipo: é uma pena que esse povo não tenha consciência de que esse tipo de coisa não leva a nada. Deixe-me repetir, acredito que está chegando a hora em que nós, o povo de Deus, iremos precisar de um batismo de ira que Paulo possuía. Na palavra de Deus existe uma ordem: irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26. Deste modo, se o crente sente ira, é na hora errada, por causa de algo errado, a respeito de uma pessoa errada e no lugar errado. Na maioria das vezes, sua ira é provocada por sua própria culpa, por ter tido o seu orgulho ferido. A imagem irrepreensível que ele tinha de sua própria santidade foi manchada. Ou então, ele ficou chateado com a afronta de alguém que se atreveu a sugerir que seu ídolo de ouro tem os pés de barro. Precisamos nos lembrar novamente de que o Santo Filho de Deus, nosso Salvador, irou-se contra os mercadores de animais e contra aqueles que não estavam respeitando a casa de seu pai.
Não acho difícil imaginar que, com milhões de pagãos perecendo, os nossos jantares de confraternização, nossos filmes evangélicos mal feitos, nossa membresia sem garra, nosso testemunho encabulado, além de nossa acomodação e complacência, receberiam severa reprimenda vinda de coração em brasa do justo Filho de Deus. Também precisamos nos lembrar de que, de acordo com o relato bíblico, Jesus se irou por causa da dureza do coração daqueles que seguiam cegamente as leis e o sistema da sinagoga. Marcos 3:5. A nossa era é hoje a mais cronicamente infeliz da história. Seria uma insensatez sem tamanho dar uma aspirina a um paciente com câncer, assegurando-lhe, por meio de palavras mentirosas, que isso iria curá-lo, curá-lo de sua enfermidade. Igualmente criminosa, em minha opinião, é a nossa tentativa de apaziguar a alma faminta de milhões que nos rodeiam, pregando-lhes sermões que não são centrados na pessoa de Cristo e nem na palavra. Em geral, essas pregações não são nascidas de um coração em chamas e anelante, de um pregador zeloso pelas coisas de Deus, e nem molhado com as lágrimas resultantes das suas ansiedades e lutas interiores por causa dos pecadores. Nossa situação não é como descer a rua principal em Atenas, onde a ignorância, a superstição de seus estranhos tinham o domínio no que diz respeito à iluminação espiritual do povo. Ela é bem mais terrível. Destruímos os antigos altares dedicados a Jeová e construímos novos, cromados para adorarmos a Baal e Astarote. Algum tempo atrás, um jornal do estado de Minnesota publicou em certa cidade desse estado um conselho educacional de uma escola decidiu declarar ilegal em todos os seus programas escolares toda e qualquer coisa que pudesse estar relacionada ao cristianismo. Não poderiam existir bíblias nas escolas, não poderiam fazer orações ali, nem realizar cultos de formatura e também não poderiam fazer referência ao Natal, à Páscoa ou a qualquer outro feriado cristão. Agora me diga, qual a diferença entre essa situação nessa escola e na existente dentro de alguns países onde não se tem liberdade religiosa ou onde ainda existe o comunismo? Eu ficaria muito feliz em receber uma iluminação desse assunto. Para levar-nos, débeis santos, a resgatar os que estão perecendo, precisamos sentir o cheiro do inferno. Precisamos ser como ele, abençoado Redentor, irados. Mais do que nunca, precisamos clamar como a senhora Elizabeth Bessie Porterhead: ó sopro de vida, vem e sopra sobre nós, reaviva a tua igreja com vida e poder. Ó sopro de vida, vem, limpa-nos, renova-nos e prepara para a tua igreja para esta hora. Ó vento de Deus, vem e dobra-nos, quebranta-nos até que humildemente confessemos a nossa necessidade. Então a tua ternura faz-nos de novo, renova-nos, restaura-nos, pois isto te suplicamos. Ó sopro de amor, vem e sopra dentro de nós, renovando pensamento, vontade e coração. Vem, amor de Cristo, ganhar-nos de uma vez mais. Reaviva a tua igreja em toda a parte. Ó coração de Cristo, que uma vez foi traspassado por nós, e lá que encontramos a nossa força e descanso. Nosso coração quebrantado e contrito consola agora e faz com que a tua igreja que espera seja abençoada. Aviva-nos, Senhor, está o nosso zelo esfriando enquanto os vastos campos estão brancos para a ceifa? Aviva-nos, Senhor, o mundo está esperando. Equipa a tua igreja para espalhar a luz.